Boa noite, irmãos em Jesus. Que Maria nos envolva com seu manto de paz, de amor e de luz. Mais uma noite festiva de outubro, pois estamos comemorando o aniversário do Pais e Filhos, 36 anos de existência. Como começou simples, uma casinha, e com a ajuda da espiritualidade e o empenho dos encarnados, tornou-se um castelo de bênçãos. Há estudo, ensinamentos, consolo, solidariedade e amparo a muitas famílias. A palestra desta noite será proferida pelo irmão, amigo e trabalhador incansável, o Kleber. Ele vai colocar a candeia sobre o velador, no local mais alto da nossa casa, para que todos usufruam da sua luz. Tenhamos olhos de enxergar e ouvidos de escutar os ensinamentos do Mestre dos Mestres. Boa nova. Jesus conta conosco. Que sejamos os fiéis discípulos de Jesus, levando a sua mensagem através dos nossos exemplos, que brilhe a nossa luz e que essa luz ilumine a nossa mente e toque os nossos sentimentos, irradiando a todos. Jesus conta conosco. Gratidão, gratidão. Graças a Deus e graças. Boa noite a todos. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez em nossa casa, de maneira virtual, mas brevemente, com certeza, estaremos juntos. Nosso mês de aniversário começou com uma palestra da nossa irmã Nazaré sobre a importância das casas espíritas como um oásis que refresca a nossa sede. Depois, o Orlando e o seu Francisco nos brindaram com um bate-papo muito gostoso sobre a origem do pronto-socorro espiritual Pais e Filhos. Na sequência, Sérgio Santos e sua esposa lá de Uberaba embalaram nossos corações com a vibração das suas músicas. Na semana passada, nosso irmão Nelson falou sobre a importância do Evangelho no lar para a união e a harmonia das famílias. Hoje fechamos o mês da comemoração dos 36 anos do pronto-socorro espiritual Pais e Filhos. Mas não termina aqui a nossa comemoração, pois estaremos sempre agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de conhecer e vivenciar essa casa de luz e paz, esse nosso abrigo sereno e de tanta consolação. E Jesus está conosco nessa jornada, e por esta razão, nós vamos falar sobre alguns ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. Eu gostaria de recordar aqui um trecho que o nosso querido e saudoso professor Manuel escreveu há 10 anos atrás, na comemoração de 26 anos de nossa casa, intitulado A Bandeira do Pais e Filhos. Ele diz: a casa espírita é procurada pelo amor ou pela dor. Em qualquer situação, porém, é necessário, para adentrá-la, o uso de duas senhas importantes, a da caridade e a do amor, ambas reforçadas com a chancela da fé. Não esquecer nunca que a perseverança é a condição de vitória. Mas sigamos com Jesus. Vamos até o seu nascimento. Seu nascimento é cercado de simplicidade, de humildade. Naquela noite abençoada de luz, vem chegando o menino Jesus de mansinho e sem alarde, para poder mudar o rumo de toda a humanidade. Não havia nenhuma pompa de um rei importante, de um príncipe. Poucos presenciaram a sua chegada. Mas tudo que ele nos trouxe e deixou vai ecoar para sempre no nosso planeta. Jesus vem nos dizer que o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós. Quando pensamos nesse reino divino, nós achamos que ele está distante, que está localizado em lugares determinados no espaço. Porém, Jesus nos alerta que nós fazemos também parte da natureza e da obra divina. Somos indivíduos, pessoas diferentes, somos únicos, porém nós temos algo em comum. Somos filhos de Deus. O nosso Pai Criador, amoroso, ele nos presenteou com todas as possibilidades de nossa felicidade. E Jesus vai nos lembrar
que não temos que olhar apenas para fora para encontrar Deus, mas sim olhar para as nossas profundezas, para dentro de nós. E ele vai também nos dizer, nos alertar, para ter muito cuidado com as nossas palavras, quando ele diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai pela sua boca. Dessa forma, ele está nos dizendo que as nossas palavras, elas podem prejudicar, podem fazer mal a outra pessoa ou a outras pessoas. O que nós precisamos? Nós precisamos desenvolver o respeito pelo próximo, não humilhar, não criticar. Lembrar que uma vez que a palavra que é atirada, que sai da nossa boca, nunca mais ela vai voltar. Ele também está dizendo que a gente deve ter cuidado com aquilo que comemos, que vai ser importante para o corpo, mas que nós precisamos principalmente cuidar da forma como falamos, da responsabilidade dos nossos posicionamentos. Nós devemos procurar usar as palavras, mas palavras que agasalham, que acolhem, que alegram, que consolam, que auxiliam, ou seja, palavras carregadas de sentimentos positivos. E ele vem também trazer uma lição importantíssima para nós. Não julgueis para não serdes julgados. Nós somos muitas vezes movidos em realizar comparações entre as pessoas e não olhar primeiro para nós. Apontamos, achamos o erro, estamos julgando outra pessoa. Eu sei que nós precisamos compreender que não temos a perfeição, que estamos sujeitos a erros, assim como todas as pessoas que nós conhecemos. Então, Jesus está nos alertando para que primeiro olhemos quem somos, para depois emitir algum julgamento sobre os outros. Porque se assim o fizermos, nós vamos praticar a indulgência, vamos praticar a misericórdia e nós vamos principalmente combater o egoísmo que está tão preso dentro de nós. Um pensador americano chamado George Washington Carver, que era um botânico, mas que trouxe muitas contribuições para a humanidade, ele traz uma frase que eu acho que cabe muito bem aqui no que estamos falando. Ele diz assim: seja bom com os outros. A distância que você caminha na vida vai depender da sua ternura com os jovens, da sua compaixão com os idosos, sua compreensão com aqueles que lutam e da sua tolerância com os fracos e os fortes. Porque algum dia na sua vida você poderá ser um deles. Aqui, Jesus está dizendo sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Então, ele vai dizer que quando cometemos em pensamento ou ato algo contra as outras pessoas, ou até nós mesmos, nós vamos ficar presos a essa consequência. Nós sempre seremos responsáveis pelos efeitos de nossa causa. A nossa casa mental, ela será sempre atormentada por aquilo que fizermos de mal, pois não sabemos que a nossa consciência vai sempre nos medir, vai sempre nos alertar, vai sempre nos mostrar qual o caminho a tomar. Isso é muito bom, porque nós temos a oportunidade de mudança. Não significa que a gente vai agir da mesma forma, que vai ser escravo desse mal a vida inteira, porque nós temos possibilidade de agir de maneira diferente, principalmente mudando a nossa forma de pensar. E aí ele traz uma outra lição muito bonita, quando ele diz: amai os vossos inimigos e orai por quem vos perseguem. Jesus aqui está dizendo que nós temos que praticar o perdão, pois será através desse perdão a quem nos ofendeu que nós teremos uma vida mais leve, compreendendo que todos erram e que todos têm a oportunidade de redimir. Se nós formos olhar razões lógicas para fazer o exercício do perdão, o que a gente vai entender? Que quando a gente perdoa, a gente está renunciando a uma vingança. Quando a gente perdoa uma ofensa, nós estamos fazendo com que o que fizeram contra nós não nos atinja ou não nos faça mal. E dessa forma também, nós temos que esquecer de exigir justiça daquilo que está acontecendo. Porque cada um sabe de si e cada um vai trazer o melhor para si. É a melhor forma de a gente procurar viver.
E aí ele também nos diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A fé, ela nos traz possibilidades infinitas para que a gente possa enfrentar todas as questões que esse mundo nos apresenta. O nosso percurso é muito longo, às vezes é difícil, e a fé pode até parecer pequenininha, mas a fé raciocinada, a fé de razão, ela vai mostrar que tudo é possível, que nós podemos. A fé é uma filha da razão que tem como pai maior o sentimento, e ela nos impulsiona pela vontade. A fé, como dizia Kardec, ela precisa estar aliada à razão, pois a fé sem razão pode transformar-se em fanatismo, e a razão sem o sustentáculo da fé pode se transformar em loucura. Quantas vezes que nós olhamos para uma mostardeira e nos assustamos pela sua origem. Um pequeno grão de mostarda, quase que imperceptível, vai se transformar nessa grande árvore que vai dar sombras e vai dar oportunidade das pessoas estarem sentindo melhor na natureza. Mas Jesus também nos alerta que a fé cura. Então Jesus trata aqui, nessa pequena frase, vai em paz, tua fé te curou, ele trata da importância capital da fé, porque ele curou, ajudou, consolou com a sua palavra a tantas pessoas, conforme a gente vê no Evangelho. Mas ele também nos alerta que a responsabilidade da cura passa por nós. Nós recebemos a ajuda de Jesus, mas nós temos uma responsabilidade. Ele nos afirma que nós devemos acreditar com fé que teremos a nossa cura. Não a fé que é um produto da religião, mas aquela que nos dá a certeza de que somos filhos de Deus, que estamos ligados a algo muito maior do que aquilo que estamos apenas vendo. Quando a gente pensa na sua fé te curou, na tua fé te curou, a gente vai ver que está representando o quê? Um coroamento de um trabalho de autoburilamento, de autoconsciência, superação pessoal, que nós temos na direção do alvo sagrado da renovação do nosso espírito para aquela felicidade que a gente está almejando. E que o amparo divino, ele nunca vai acabar, ele nunca vai escassear, em nenhuma época, em nenhum tempo. E sempre esse amparo divino vai ser fonte de nutrição e fonte de consolo para todos nós. Aqui, Jesus, quando fala sobre a questão de que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ele trata diretamente da caridade. Não é necessário que ninguém saiba do que você fez. A caridade é um bem que fazemos pelos outros, sem nenhuma necessidade de alarde, nenhuma busca de reconhecimento por quem praticar. Paulo de Tarso, ele afirma que a caridade expressa o amor cristão e ela deve abranger todas as manifestações da nossa vida. E é muito interessante que quando a gente realiza um ato de caridade, né, um ato de amor, nós sentimos a manifestação de uma energia positiva dentro de nós, nos aquecendo, né, fazendo com que a gente se sinta tão bem quanto aquele que recebeu o nosso ato de caridade. Também ele vem nos dizer, nos alertar, para que a gente possa entender as crianças, deixar e vir a mim as criancinhas. Ir a Jesus como uma criança vai ser viver sem ódio, sem raivas, sem rivalidades, mas ter uma alegria sincera, honesta, de viver e de acreditar. Essa pureza das crianças é um combustível para que essa nossa vida seja mais bonita. As crianças estão sempre sedentas em aprender, sem fazer julgamentos prévios. Elas não se preocupam com o que estão falando, elas não se preocupam se vão maldizê-las pelo que estão dizendo. No universo infantil não existe a preocupação. Elas não ocupam a mente com algo que pode não acontecer. O que Cristo nos pede? É para que nunca esqueçamos a nossa criança interior. Olhar com candura, com alegria para a vida,
para as pessoas, para as coisas que nos acontecem. Mas ele também diz, se as coisas estiverem difíceis, vinde a mim o que estáis cansados, e eu os aliviarei. É quando o fardo está difícil, está pesado, não vamos nos desesperar, porque Jesus nos convida a estar com Ele. Muitas vezes o socorro que Jesus nos manda, ele vem dos céus, com algum anjo que ele está destinando para estar conosco. Pode ser uma pessoa amiga, pode ser um estranho, pode ser um livro, pode ser um filme. O importante é encontrar em Jesus a sua doce paz. Porque hoje somos atendidos por Jesus quando estamos desesperados, quando precisamos de algo. E amanhã nós poderemos atender. Essa é a maravilha da vida. Mas também ele nos alerta que nós temos que vigiar e orar. Vigiar e orai. Vigiar os pensamentos, quer dizer, mentalizar sempre o bem. Vigiar as palavras, não só inventando que tudo aquilo que desdobrar o mal vai prejudicar o próximo ou exagerar acontecimentos menos felizes. Vigiar ações a fim de que sejamos instrumentos úteis na mão da espiritualidade maior no auxílio dos necessitados. Vigiar e estar atento também para que a gente não venha a ser escravo das ilusões que muitas vezes a vida e o mundo nos trazem. E orar. Orai como uma conversa com Jesus, com Deus, com os amigos espirituais. Vamos orar com alegria. Não precisa ser nada decorado. Vamos deixar brotar de dentro do nosso coração essa prece, essa oração. Com toda certeza, nós seremos atendidos. E Jesus também nos diz, onde houver 2 ou mais de um reunidos em meu nome, ali também estarei. Porque Jesus não nos desampara. E sempre que estivermos reunidos em seu nome, ele estará convosco, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer situação. A força do bem, ela está presente em todo o universo. Quando nós conseguimos juntos transformar pensamentos em ação, ligados a Deus e a Jesus, nós estaremos agindo como ele nos pede. Sempre que possível, vamos buscar trazer palavras de carinho, entendimento, ânimo, esperança, conforto. Nosso querido irmão Bezerra de Menezes tem uma frase muito importante. Ele diz que solidários seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista, mas juntos nós vamos alcançar a realização dos nossos propósitos. Propósito de ser humano, de ser que ajuda, ser que vive, ser que está junto. Ele também nos alerta que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Ele afirma que todos nós somos importantes. Quando ele fala do sal, é porque o sal dá um sabor, é o tempero da comida que vai realçar o alimento. Dessa mesma forma que o sal realça o alimento, nós também precisamos dar um sabor para a nossa vida, temperar os nossos relacionamentos, buscando ser sempre pessoas positivas, renovadas. E quando ele traz também a questão da luz do mundo, que nós somos a luz do mundo, é porque em meio à grande noite é necessário acender a nossa própria luz. Essa luz que abre a nossa visão para que possamos descobrir mais e mais e mais em nossas vidas. Nós somos luzes, somos energias pulsantes, trazendo possibilidades infinitas. A ciência ainda não descobriu algo mais veloz do que a luz. Vamos pensar nos raios de sol, que eles vão chegando, iluminando tudo e ao mesmo tempo vão trazendo calor, vão trazendo o aquecimento. Que nós sejamos luz para quem encontrarmos. Espalhemos as nossas luzes, já dizia Emmanuel, para aplicarmos o pavio da boa vontade, o óleo do serviço e da humildade, acendendo o nosso archote divino de luz para a nossa jornada. E ele também nos diz, amai o próximo como a ti mesmo. Ele está trazendo aqui para nós a lei do amor. Por isso que nós precisamos agir de modo que a humanidade seja sempre tratada como fim e nunca como meio.
tudo aquilo que fizermos, vamos tentar fazer em prol das pessoas, não das coisas, das situações. Nós somos meio, não somos meio sem fim. Vamos procurar amar sem meias medidas. Que a vida seja uma canção de amor, e se não for possível escrevê-la nas estrelas, que possamos escrever na pauta do nosso coração. Vamos oferecer o nosso coração ao amor verdadeiro, mas não vamos esquecer, sempre vamos nos lembrar que o amor não é algema, não é cela de prisão, e que o amor a si é muito importante. Se formos ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, no item 10, temos algumas palavras importantes para a gente poder refletir sobre esse assunto quando temos lá nos seus escritos. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, ser consciencioso para fazer aos outros o que queria que esses lhes façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua grande família, porque essa família, todos nós vamos encontrar dentro de certos períodos em mundos mais adiantados. E os espíritos que compõem essas famílias são como nós, como vós, filhos de Deus, a se elevarem ao infinito. E Jesus nos deixa essa linda frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho significa seguir os seus passos, seguir os passos de Jesus, não o Cristo crucificado, mas o Cristo que nos mostra a maravilha, as nossas possibilidades, o Cristo amigo, irmão, que nos incentiva, que nos abraça, que nos compreende. Nós podemos encontrar a verdade, sim, mas a verdade nós vamos encontrar nos ensinamentos de Jesus, nas suas ações, na sua forma de agir. E a vida? A vida que Jesus nos aponta é a vida plena, espiritual. Estamos aqui vivendo um momento. Somos peregrinos em busca de Deus e para chegar a Ele, Jesus é a nossa bússola, é nosso exemplo, o Espírito mais puro que se fez conhecer nesse mundo. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária e universal. Ele está no centro de toda a nobre existência, pois pulsa de seu coração amoroso toda a seiva do perdão e da bondade. Eu gostaria de compartilhar uma prece. O nome dela é Prece da Aceitação. Ela é de Maria Dolores e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos, embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria, e seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando, Jesus, a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol, que levas de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a ti como estou. Por isso mesmo rogo, não me deixe a sós onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma meu coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com teu imenso amor, o que queres que seja. Agradeço
imensamente ao pronto-socorro espiritual, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E gostaria de desejar um ótimo sábado, um excelente final de semana, sempre com Jesus, sempre buscando a sua doce paz para trazer muita alegria para o nosso íntimo. Que assim seja. Pai de infinita misericórdia, que nossos corações sejam conectados através do amor, da esperança e da prece. Rogo para que através dessa corrente de luz e bênçãos possamos chegar aos lugares do nosso planeta Terra, onde estamos atravessando momentos de dor, de sofrimento e de desolação. Que nossa Mãe Terra receba o auxílio dos mensageiros de luz. Pedimos que onde exista a dor, haja consolo. Que nossos irmãos que estão desesperados recebam o equilíbrio restaurador. Abençoe os trabalhadores abnegados que cuidam dos doentes nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Onde houver um leito de dor, que nossas vibrações cheguem como um bálsamo. Que as famílias tenham mais união, menos conflitos, que possam os lares se fortalecerem nas orações. Vibrações pelas casas de orações, para que mantenham-se firmes em todos os momentos. Pedimos também pelas águas que foram colocadas, que sejam fluidificadas e recebam tudo o que necessitamos ao tomarmos delas. Que aqueles que partiram para o plano espiritual sejam acolhidos e seus familiares sejam amparados e confortados. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.